Turma, então vamos para o novo módulo, que é o módulo 9, tá? Equação de primeiro grau, objetos de conhecimento, sentenças matemáticas, equações, equação de primeiro grau, equação fracionária e equação literal, ok? Então vamos para o conteúdo. Então, sentenças matemáticas. A sentença matemática é toda afirmação matemática que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Exemplo: 5 menos 3 é igual a 8. Quer dizer, uma sentença falsa. 4 pertence aos números naturais. É uma sentença verdadeira. 2 é menor que 9. Então, também é uma sentença verdadeira. 7x mais 8 é menor que menos 3. Para a sentença ser verdadeira, x tem que ser maior que 11 sobre 7. Para ser falsa, x tem que ser maior ou igual a 11 sobre 7. Ok? Uma sentença matemática é denominada aberta quando apresenta elementos desconhecidos ou incógnitos, quer dizer, letras, e depende do valor desses elementos para ser classificadas em verdadeira ou falsa. Exemplo: y menos 5 é igual a 13. Então, para ser verdadeira, y tem que ser igual a 18. Tá? Que 18 menos 5 dá 13. E para ser falsa, y não pode ser 18. Então, tem que ser diferente de 18. Vamos dizer 17. 17 menos 5 daria 12. Então, por isso, é falsa. Y mais 17 é maior que 21. Então, para a condição ser verdadeira, x, no caso, tem que ser maior que 4. Porque 4 mais 17 dá 21. Agora, para ser falsa, ele tem que ser menor ou igual a 4. Porque se eu botar 4 ali, ele vai dizer que é igual a 21. Mas ele está dizendo que o cálculo é maior que 21. Então, por isso aqui está menor ou igual. Aqui está maior, porque vai dar 21. No caso, se é maior, vai ser 5. 5 vai dar 22. Então, é maior que 21. Ok? Uma sentença é denominada fechada quando não apresenta elementos desconhecidos e pode ser classificada em verdadeiro ou falso. No caso, não entra letra. No caso, é igual esse aqui. 3 é menor que 5. Verdadeira, não tem letra. Menos 3 é igual a 3. É falso, porque um é positivo, outro é negativo. Ao analisar os quadros da sentença, para começar, obtemos sentença matemática fechada verdadeira. Ok? Então, todas as sentenças matemáticas abertas que indicam uma relação de igualdade é chamada equação. Os termos que antecedem o sinal de igual formam o primeiro membro da equação, e os que sucedem compõem o segundo membro da equação. Então, a equação é dividida em duas partes. Primeiro membro, antes do igual, e segundo membro, depois do igual. A palavra equação origina de equa, do latim, que é que significa igualdade. Então, equa significa igual. Então, equação, igualdade. E a palavra incógnita
tem um prefixo in, que indica uma negação de cognitus, que quer dizer conhecido. Então, cognitus significa conhecido. Colocando um in na palavra cognitus, fica incógnita. Então, incógnito significa desconhecido, termo desconhecido ou letra, porque substitui um valor que eu não sei. Assim, uma equação indica uma igualdade e uma incógnita indica algo desconhecido que se pretende determinar. Ok? Exemplo. 7x mais 13 é igual a 0. É uma equação com uma incógnita x. 5y menos 9 é igual a 2y mais 1. É uma equação com incógnita y. 2 mais 2y menos 5z é igual a 0. Então, é uma equação com incógnitas y e z. 3 mais 8 é igual a 6 mais 5. Não é uma equação, pois não é uma sentença aberta. E, além disso, também não tem letra. N menos 4 é menor que 12 mais 3n. Não é uma equação, pois não é uma igualdade. Isso aí. 12 é diferente que menos 12. Não é uma equação, pois não é uma sentença aberta e nem é uma igualdade. Então, para ser equação, primeiramente, eu tenho que ter uma incógnita, quer dizer, uma letra. Tem que representar uma igualdade, tá? Tem que ter o sinal de igualdade e tem que ser uma sentença aberta. Então, podemos usar equações para resolver situações em que há um ou mais valores desconhecidos. Exemplo. Qual é o número que adicionado com 10 é igual ao triplo de seu número? Então, o número eu não sei, é x. O triplo do número, se é x, então é 3 vezes x. E a equação 10x mais 10 é igual a 3x. Ok? Outro exemplo. O quádruplo de um número, menos 10, é igual a sua metade mais 30. Qual é o seu número? Então, o número continua sem saber, é x. O quádruplo do número é 4x. Metade do número é x dividido por 2. Agora a equação ficou 4x mais 40, menos 40, que é o que ele diz ali, o quádruplo menos 40, é igual a metade, que é x sobre 2, mais 30. Então é assim que a gente monta as equações. Conjunto universo ou conjunto solução. O conjunto universo representa a letra U. É o conjunto de todos os valores que a incógnita pode assumir. Tá? Já o conjunto solução representa a letra S. É o subconjunto do conjunto universo, formado pelos ou pelo elementos atribuídos à incógnita que tornam verdadeira a equação. Então, ele também pode ser chamado de conjunto verdade. Quer dizer, é o resultado. Tá? Cada elemento de um conjunto de solução é chamado de raiz da equação. Então, exemplo. Determine o número
o conjunto solução da equação x mais 5 é igual a 9, sendo que o universo é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, desse universo aqui, eu quero saber qual que eu posso encaixar no x e dar o resultado 9. Então, vamos primeiro, o 0. 0 mais 5 é igual a 5. Então, é falso. 1 mais 5 é igual a 6. É falso. 2 mais 5 é igual a 7. É falsa. 3 mais 5 é igual a 8. Então, também é falsa. 4 mais 5 é igual a 9. Então, é verdadeira. E 5 mais 5 é igual a 10. É falsa. Então, no caso, só tem uma solução. Quer dizer, um resultado. Como o 4 é o único valor do nosso conjunto universo, que torna a sentença verdadeira, então 4 é a raiz da equação. E dizemos que o conjunto de solução é formado apenas pelo elemento 4. Assim, solução é igual a 4. Ok? Equações equivalentes. Duas ou mais equações são equivalentes quando apresentam o mesmo conjunto de solução em um mesmo conjunto universo. Quer dizer, quando derem o mesmo resultado. Exemplo. Sendo o universo é igual a Q, as equações x mais 5 é igual a 8 e x menos 3 é igual a 0 são equivalentes, pois têm o mesmo conjunto de solução. Essa é igual a 3. Então, por que é verdadeiro isso aqui? Porque se eu botar 3 mais 5 vai dar 8. E se eu colocar 3 menos 3 dá 0. Então, por isso, a resposta é igual para os dois. Então, essas duas equações são equivalentes, pois têm o mesmo resultado. Segundo exemplo. Sendo U igual a Q, as equações, no caso Q, aqui que eu quero dizer, é o conjunto dos números racionais, tá? Podendo ser a fração, número decimal, quer dizer, qualquer valor. Então, y menos 3 é igual a 2/5. E y menos 17 sobre 5 é igual a 0. São equivalentes, pois têm o mesmo conjunto de solução. Solução é igual a 17 sobre 5. Então, quer dizer que se eu botar 17 sobre 5 menos 3, vai dar 2/5. Se eu botar 17 sobre 5 menos 17 sobre 5, vai dar 0. Então, por isso, são equações equivalentes, porque o resultado da letra é a mesma. Toda equação. Então, equação de primeiro grau. Toda equação da forma ax mais b é igual a 0. Com a e b constantes, quer dizer, pode ser qualquer valor, sendo que a não pode ser 0, está ali escrito de diferente de 0, chama-se equação do primeiro grau de incógnita x, quer dizer, de letra x. Então, resolução de uma equação de primeiro grau. Resolver uma equação de primeiro grau é determinar o seu conjunto de solução. Para isso, podemos aplicar princípios aditivos e multiplicativos, de equivalências das igualdades, a fim de encontrar a equação equivalente à equação inicial mais simples possível. Nos próximos exemplos, vamos considerar U, que é o universo, conjunto universo, seja igual aos números reais, quer dizer, todo o conjunto de números. Então, princípio aditivo. Quando adicionamos
um mesmo número a dois membros de uma equação ou quando subtraímos, obtemos uma equação equivalente à equação dada. Então, primeiro exemplo. Então, eu botei ali, x mais 3 é igual a menos 9. Então, ele diz de eu adicionar o mesmo valor para os dois lados. Então, como aqui é mais, eu botei um negativo. Negativo aqui e um negativo do outro lado. Então, quer dizer, mais 3 com menos 3 deu x. Menos 9 com menos 3 dá menos 12. Então, a solução, menos 12. Ok? O outro exemplo. X menos 8 é igual a menos 6. Então, como está menos 8, eu coloco o oposto. Mais 8 de um lado e mais 8 do outro. E aí, menos 8 com mais 8 dá 0. Então, ficou x só. Menos 6 com mais 8 vai dar 2 positivo. Logo, solução é igual a 2. Princípio multiplicativo. Quando multiplicamos dois membros de uma equação por um mesmo número ou os dividimos por um número diferente de zero, obtemos uma equação equivalente à equação dada. Um exemplo. Então, eu tenho 3x mais 6 é igual a menos 18. Então, comecei aqui fazendo o princípio aditivo. Se ele é mais 6, botei menos 6 nos dois lados. Mais 6 com menos 6, corta ele. Menos 18 com menos 6 deu menos 24. Como eu tenho um 3 aqui, eu boto o lado de cá dividindo por 3 e dividindo por 3. Porque esse 3 aqui está multiplicando. Então, 3 dividido por 3 deu x sozinho. Menos 24 dividido por 3 deu menos 8. Logo, solução é igual a menos 8. Segundo exemplo. X sobre 5 menos 7 é igual a menos 6. Então, princípio aditivo. Se é menos, vou colocar o mesmo número sendo mais. Então, menos 7 com mais 7 deu só x sobre 5. E menos 6 com mais 7 vai dar 1 positivo. E aí entra o princípio multiplicativo. Se eu estou dividindo por 5, vou multiplicar por 5 nos dois lados. Tá? E aí a gente, 5 dividido, corta com 5 aqui, fica só x. E 1 vezes 5, 5. Significa que a solução é igual a 5. A partir desses princípios equivalentes, podemos resolver as equações aplicando operações inversas. Então, exemplo. X menos 5 é igual a 8. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu quero descobrir o valor de x. Vou pegar esse 5 e jogar para o outro lado. Atravessou o sinal de igual, a gente muda o sinal. Então, ali ficou x é igual a 8 mais 5, porque o 5 atravessou o sinal de igual, virou positivo. E aí, x é igual a 13. Quer dizer, 13 menos 5 é igual a 8. Então, significa que a solução é 13. Outro exemplo. 3x mais 6 é igual a menos 9. Então, primeiramente, eu vou pegar esse 6 e jogar para o outro lado. E o 3x vai ficar sozinho. Então, positivo virou negativo do outro lado. Menos 6 com menos 9 vai dar menos 15. Então, 3x é igual a menos 15. Só que como aqui está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, ficou x é igual a menos 15 dividido por 3. X é igual a menos 5. Então, solução, menos 5. Ok? Quer dizer, passou do outro lado, atravessou o sinal de igual, ele muda o sinal ou a operação que está fazendo. Se ele está fazendo a operação de multiplicação,
passa para divisão. Se ele está somando, ele passa para diminuir. Ou se ele está diminuindo, ele passa para somar. Terceiro exemplo. 5x menos 8 é igual a 2x mais 5. Nesse caso aqui, vocês reparem que todos os dois lados têm x. Então, vamos botar x em um lado só e o que não tem x para o outro lado. Lembrando, se eu vou atravessar o sinal de igual, o menos 2 vai mudar o sinal dele e o menos 8 também vai mudar o sinal. Então, se ele é positivo aqui, vai ficar negativo do outro lado. Se ele é negativo, fica positivo. E aí eu somo. Somo aqui e subtraio aqui. 5 menos 2, 3x. E 5 mais 8, 13. Como está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado, dividindo. X é 13 dividido por 3. Tá? Ok? Discussão de uma equação de primeiro grau. Uma equação pode ser classificada em possível determinada, possível indeterminada ou impossível. Essas classificações dependem do conjunto de solução dessa equação. Se a equação tiver uma única solução, ela é classificada de possível determinada. Se a equação tiver infinitas soluções, ela é classificada em possível indeterminada. Se a equação não tiver solução, é classificada em impossível. Então vamos para os exemplos. Dada uma equação tipo ax igual a b, sendo conjunto universo é igual aos números reais. Então, primeiro, se A for diferente de zero, a equação tem uma única solução. Nesse caso, a solução é A sobre B. Então, como é que seria? Se o A é zero, x é igual a B. É diferente de zero, então, no caso, esse A vai para baixo do B dividido. X vai ser igual a B dividido por A. Ok? No exemplo, se A é igual a zero e B igual a zero, a equação tem infinitas soluções. Nesse caso, solução é igual aos números reais. Quer dizer, A igual a zero. 0 vezes x. Tá? Então, vai ser igual, B vai ser igual, ok, 0 vezes x vai ser 0. E se B aqui for 0, A aqui pode ser qualquer outro valor. Tá? Que qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Então, 0 pode ser 1, o x pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser infinitos valores. Por isso, se A é igual a 0 e B é diferente de 0, a equação não tem solução. Nesse caso, solução é vazio. Esse símbolo aqui é símbolo de vazio. Então, no caso, A é igual a 0 e B é diferente, não tem como, porque A multiplicado qualquer número vai dar 0. Então não tem como resolver. Exemplo. 5x é igual a 7. Então no caso aqui eu vou pegar o 5, está multiplicando, vai para baixo dividindo. X é igual a 7 sobre 5. Então, solução, 7 sobre 5. É o primeiro caso. Só tem um resultado. Se eu só tenho um resultado, a equação é única, é chamada de possível determinada. Porque eu só tenho um resultado. Segundo exemplo. 4x menos 1 é igual a 4x menos 1. Então, no caso aqui, é uma solução de números reais. Porque qualquer valor que eu colocar aqui
no x aqui, vai ser o mesmo valor que eu vou colocar aqui. Os resultados vão sair iguais. Sendo assim, é chamada de possível indeterminada, porque vai ter vários valores. Ok? Agora, 0x é igual a menos 17. Então, aqui a solução é vazia, porque qualquer número que eu coloco para multiplicar com 0, tá? Vai dar um valor 0 e não menos 17. Então, nesse caso aqui, ela é impossível. Equações fracionárias. A equação que representa uma fração algébrica, pelo menos em um dos membros, é chamada de fracionária. Então, um exemplo. 5 menos x menos 3 mais 6 é igual a 3/4. É uma equação fracionária. 5x sobre x menos 1 menos 5 é igual a 1 sobre x. Também é uma equação fracionária. Conjunto universo. Quer dizer, dentro dessa equação fracionária, também trabalhamos com conjunto universo. De modo geral, usamos o conjunto dos números reais, que é o R, como conjunto universo na resolução das equações. Entretanto, o conjunto universo de uma equação não deve conter elementos que anulem o denominador de qualquer fração presente na equação. Como já estudamos, o denominador de uma fração jamais pode ser 0. Então, o resultado aqui embaixo nunca vai poder dar 0. Nem aqui e nem aqui. Porque se acontecer isso, não é uma equação fracionária, muito menos uma fração algébrica. Exemplo. 3 sobre x mais 5 é igual a 1/4 sobre 3. Então, para o denominador da fração seja diferente de 0, precisamos x diferente de 0. Então, assim é o universo. O universo, nesse caso aqui, o conjunto universo, é igual aos números reais, excluindo o 0. Então, eu não posso ter 0 nesse conjunto. Porque esse conjunto, ele representa o x. É o número que eu vou substituir aqui. Segundo exemplo. 7 sobre x menos 3 mais 4 é igual a 5x menos 1. Então, nesse caso aqui, se eu pegar só essa parte de baixo, x menos 3 é diferente de 0. Isso significa que x é diferente de 3 positivo. Porque se eu colocar o 3 aqui, 3 menos 3 vai dar 0. E eu não quero que dê 0 aqui embaixo. Ok? Então, sendo assim, nosso universo, x pertence aos números reais, tal que x é diferente de 3. Ou todos os números racionais menos o 3 positivo. Ok? Terceiro exemplo. 1 sobre 2x mais 8 é igual a 1 sobre x mais 9. Então, sendo assim, eu vou pegar essa parte de baixo aqui. 2x mais 8 tem que ser diferente de 9. Então, 2x é menos 8. É diferente de menos 8. Por quê? X não pode ser menos 4. Tá? Porque o resultado não pode dar 0. Se eu colocar o menos 4 e multiplicar com 2, vai dar menos 8. Tá? Então, menos 8 com mais 8 vai dar 0. Então, eu não posso trabalhar com menos 8 ali. Sendo assim, o universo exclui o menos 4.
porque não pode dar zero. Ok? Porque o segundo exemplo aqui, ó, é um x sozinho. Então, esse x sozinho não pode ser zero. Então, é todos os números reais menos o menos 4 e o zero para essa equação. Ok?